Olá, seguimos com a programação aqui da TV Difusora, seja muito bem-vindo, está começando o Jornal da Difusora na sua primeira edição aqui pela TV Difusora, agradecendo sempre o carinho da audiência, você que segue acompanhando aqui a nossa programação. Ontem foi dia de aniversário, ainda estamos em comemoração, mas é você que sai ganhando, sendo muito bem informado com os profissionais que atuam aqui. Preste esse serviço aí com toda a responsabilidade para deixar você muito bem informado, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Comigo hoje aqui na bancada, Cristiane Moraes e também Ciro Mineiro, eu, Eduardo Ericeira, jornalistas aqui que vamos levar muito debate para você sobre os bastidores da política, os bastidores do poder. O JD1 já está no ar até as 2h15, 2h18 da tarde, levando muita informação para você. E vamos aos destaques de hoje. Bancada Federal Maranhense encaminha 25 milhões de reais para o governo do estado e 15 milhões para a Prefeitura de São Luís. Ontem, inclusive, a gente falou sobre essa reunião que estava acontecendo, né? Esses encontros que estão acontecendo na capital federal, a gente vai seguir repercutindo aqui no JD1. Secretaria de Segurança Pública do Maranhão não vai intervir em manifestação de bolsonaristas aqui no estado do Maranhão. Essa informação que circulou, né? Trata-se de mais uma fake news, não vai ter nenhum tipo de intervenção, multa, desde que a manifestação, claro, aconteça de forma pacífica, que não interfira aí, né, no direito de ir e vir das pessoas, como tem que acontecer, obviamente, que é constitucional, que é permitido esse direito também de se manifestar, desde que não atrapalhe, né, não seja feita de forma irresponsável e não acabe interferindo na vida do outro. Deputado maranhense, escuta essa, sugere busto do ministro Alexandre de Moraes em praças. A gente vai repercutir esse assunto aqui no JD1. Presidente Lula diz que Bolsonaro deve desculpas às Forças Armadas. E ainda uma entrevista aqui no estúdio com o deputado estadual Neto Evangelista, deputado estadual que foi reeleito do União Brasil. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Informação para você, mas deixando também aqui o recado que você pode encaminhar sua mensagem através do telefone 98 99196 8622. Mande sua mensagem, deixe seu alô, diga de onde você está falando, do bairro, enfim, da cidade que você está falando, interaja conosco. Sua participação é sempre muito importante. 99196 8622, esse é o contato para a gente manter essa interação no nosso canal de comunicação, tá ok? A gente começa girando com a informação aqui, daqui a pouquinho. Lembrando, a gente vai receber mais um convidado aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, é o deputado estadual Neto Evangelista, mas a gente vai seguir aqui debatendo outros assuntos, porque a bancada, tão importantes quanto, né, que a bancada federal maranhense encaminhou aí, deve encaminhar, na verdade, esse acordo que já foi fechado, 25 milhões de reais para o governo do estado e 15 milhões para a Prefeitura de São Luís. Já vou começar a girar aqui com as informações com a Cristiane Moraes e também o Ciro Mineiro, jornalistas, né, que participam aqui do Jornal da Difusora, a primeira edição. Cris, você tem detalhes a respeito deste assunto? 25 milhões aí previsto para o governo do estado e 15 milhões para a Prefeitura de São Luís. A gente comentou, inclusive, ontem sobre essa reunião que estava acontecendo em Brasília, não é isso, Cris? Bom dia a você. Ou, perdão, boa tarde. Boa tarde, né, Eduardo? Bom dia também, a gente acabou de se ver, né, Cris? Boa tarde, Cris. Bom dia, boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, telespectadores. Vamos de boa tarde mesmo, então. Aqui do Sistema Difusora. Que seja uma boa tarde de verdade, né? A todos gente nós. mostrou aqui, né, a bancada federal aí reunida tanto com o governador reeleito, né, Brandão, e também o prefeito Eduardo Braide, né? Então, dessa conversa, é claro, essa conversa que tinha interesse aí o Maranhão e também as obras na capital São Luís. Então, esses recursos devem chegar aí beneficiando tanto a capital com obras mais emergenciais, obras estruturais e também o estado do Maranhão. A gente tem um Twitter aí do Brandão falando a respeito disso, vamos colocar? Vamos colocar na tela. Tem um Twitter do governador Carlos Brandão falando sobre a destinação desse repasse de dinheiro. Fala aí a bancada federal maranhense destinando aí 25 milhões de emendas impositivas ao governo do estado para início da construção do Centro de Convenções da UEMA e auxílio no custeio da saúde. Aí o Carlos Brandão agradece, né, aos deputados e senadores e se coloca à disposição aí para o bem do Maranhão. E a gente também tem o Twitter do prefeito Braide. Vamos colocar também no ar o Twitter dele. Então tá na tela. Também de agradecimento, né, aos deputados federais e senadores. A capital recebendo aí 15 milhões de reais de emendas impositivas. E para a reforma do Hospital Socorrão 2, que é uma reforma emergencial e também muito esperada aí, né, pelos ludovicenses e também
por toda aquela demanda, né, que vem do interior do estado para a capital e que acaba deixando o hospital superlotado. Então, esses 15 milhões devem vir aí para as obras de reforma do Hospital Socorrão 2, né? E o prefeito também agradece, né, claro, aos deputados e senadores. Só de girar com o Ciro aqui, Tiago, pode só colocar mais uma vez, porque só para destacar e para deixar claro aqui para os nossos telespectadores, vamos colocar primeiro, tanto faz, ou do governador, do prefeito aqui de São Luís, destacar aqui as áreas. O governador Carlos Brandão são obras estruturantes, né? E também na área da saúde. Custeio da saúde. Custeio da saúde, isso. Inclusive, o Carlos Lula esteve aqui, que foi ex-secretário de saúde, deputado estadual, agora eleito, já para o próximo ano, vai compor aí a Assembleia Legislativa. Ele justamente falava isso, né? Que o sistema de saúde ele aumentou muito, né? Que inclusive iria investir mais em serviços, porque a rede estadual de saúde teve essa ampliação, né, com a construção de hospitais, enfim, policlínicas, a estrutura da saúde, e queria aumentar essa questão dos serviços. A gente sabe que isso ainda é necessário, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma hemodiálise no interior do estado, uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia mais específica, que às vezes tem que ser trazida aqui para a capital São Luís. Então, levar esse serviço também para o interior do estado, para as regiões, para todo o estado do Maranhão, o que é importante. E estruturar os hospitais macro-regionais, são extremamente importantes, né, que podem diminuir essa demanda aqui para a capital, né, Eduardo? Perfeito. Na verdade, Eduardo e boa Cris, tarde, Ciro. Boa tarde, Eduardo, boa tarde, Cristiane, boa tarde a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso aí. Na verdade, são recursos, né, que já têm um destino, né, e que bom que serão aplicados na área da saúde, né, exatamente porque saúde é uma área prioritária e que se precisa tanto, né, dessa melhoria, até mesmo para que se possa atender da melhor maneira possível, da melhor forma possível, a população do estado do Maranhão. A gente vê essa destinação, a gente vê esses recursos, como o Eduardo falou, em obras estruturantes, mas acima de tudo, né, auxiliando, né, nessa questão da saúde. E aqui na capital maranhense, a gente também não pode deixar de destacar, como o prefeito Eduardo Braide tuitou, será utilizado esse recurso, 15 milhões de reais, para a reforma e ampliação do Hospital Socorrão 2. E a gente sabe, né, que os hospitais Socorrão 1 e 2, eles não atendem só a demanda da capital maranhense. Muita gente vem do interior do estado, de vários municípios aqui do nosso estado, em busca de atendimento nessas duas unidades de saúde, tanto o Hospital Socorrão 1 como o Hospital Socorrão 2. Então, extremamente importante, né, que esses recursos sejam utilizados exatamente para garantir aí uma melhor prestação de serviço na área da saúde no Hospital Socorrão 2. Bem lembrado, o governo do estado vai aplicar parte desse dinheiro na saúde, né, nos hospitais, e também o prefeito de São Luís, o governador Carlos Brandão, falando, inclusive já tuitou, né, falou nas suas redes sociais, e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, também nesse investimento do Hospital Socorrão 2, que atende uma grande quantidade de pessoas, não só gente do interior, mas da própria região metropolitana da grande ilha de São Luís. Também investimentos na área da educação, teve centro de convenções na Universidade Estadual do Maranhão e algo também de estruturante também na capital São Luís. Só fazendo justiça, são emendas de bancada aí que foram aprovadas e a gente está discutindo tanto sobre essa questão de oposição e situação, para você ver o que é mais importante que a gente sempre comenta, né? Quando é para benefício da população, quando é para resolver problemas, melhorar serviços, enfim, reestruturar algum serviço público que é essencial à população. Aqui a gente está falando de infraestrutura, saúde, educação também, como colocou o governador e o prefeito aqui da capital, é de suma importância. E a importância também dessa reunião, como a gente colocou ontem, né, Cris e Ciro, a participação de senadores aqui do estado do Maranhão, estava o senador Everton e também a senadora Elisiane Gama, e uma boa parte de deputados federais também aqui do estado do Maranhão. E de campos diferentes, Isso, né? Isso aí que eu ia comentar agora, Cris. Tanto que estiveram aí no campo de apoio ao ao governador Carlos Brandão, também apoiaram de repente o presidente Jair Bolsonaro, mas não caminharam no segundo turno aí, dando apoio ao Lula, que foi eleito, que era o candidato apoiado pelo governador Carlos Brandão, tinha essa linha mais bolsonarista, que estiveram lá justamente apoiando, garantindo esse repasse do recurso ao governo do estado e também à Prefeitura de São Luís para chegar até você para beneficiar a população ludovicense e a população maranhense. Também os deputados federais que estiveram presentes e vão destinar esse recurso para ajudar a população, fazendo justiça também à bancada federal maranhense. Eu acho que o mais importante do que ideologia política é você unir forças, você somar forças, Eduardo, nesse momento, em prol, né, em benefício da população do Maranhão. E é isso que a gente viu, né, principalmente ontem lá em Brasília, vários exemplos,
né, de parlamentares, do governador. A gente não pode deixar de citar mais uma vez, né, um encontro muito amistoso, um encontro do senador Everton com o governador reeleito Carlos Brandão, né, dando acima de tudo aí um grande exemplo de civilidade, porque os dois disputaram o governo do estado nas últimas eleições. Então, o mais importante é isso. Todos se unirem nesse momento, somarem forças em prol dos maranhenses. O governador Carlos Brandão que teve uma reunião, um encontro, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, né, Tiago? Inclusive com o vice-presidente Geraldo Alckmin, já para tratar também dessa questão do apoio do governo federal ao governo do estado, que está muito bem alinhado. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no JD1, porque o Lula, ainda a notícia nacional, né? O Lula se encontrou com presidentes da Câmara e do Senado e também com ministros do STF. A gente tem um VT ou... Tem um VT aí, tem um VT, não é isso, Cris? Então vamos acompanhar o VT, na volta a gente comenta o assunto. As reuniões começaram logo cedo. O presidente eleito foi recebido pelo deputado Arthur Lira na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados. Estava acompanhado do vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição Geraldo Alckmin, além da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e o coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante. De lá foi para a residência oficial da presidência do Senado, onde almoçou com o presidente senador Rodrigo Pacheco. O principal tema da visita foi a importância de se aprovar a proposta de emenda à Constituição que irá garantir o pagamento do auxílio, que voltará a chamar Bolsa Família, de R$ 600 no ano que vem. Depois, Lula seguiu para o Supremo Tribunal Federal. Foi recebido pela presidente do STF, Rosa Weber, e conversou com todos os ministros da corte, menos Luiz Roberto Barroso, que está no Egito, para a Conferência do Clima. Lula teve ainda uma reunião com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Na saída do TSE, Lula falou sobre o encontro com os chefes dos poderes. Disse que a normalidade precisa voltar ao país e que isso vai acontecer com o restabelecimento da harmonia entre os poderes. Nas palavras do presidente eleito, não há tempo para vingança, ódio, há tempo apenas para trabalhar. E ainda agradeceu a atuação do judiciário durante as eleições. Viemos ao TSE, primeiro para agradecer o comportamento e a lisura do comportamento do Poder Judiciário no enfrentamento à violência, no enfrentamento à ilegalidade, no enfrentamento ao desrespeito democrático que estava sendo praticado nesse país. Lula disse ainda que não cabe ao presidente da República interferir na escolha dos líderes do Congresso. Quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. O papel do presidente da República não é gostar ou não de quem é presidente, é conversar com quem dirige a instituição. Cris. Mais uma vez aí o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falando a respeito do posicionamento, né, do presidente em relação às eleições, tanto para a presidência da Câmara quanto do Senado, né? Mas a gente viu esse encontro de líderes, né, de instituições que é importante para esse momento de transição, né? E para dar respaldo ao governo que começa a partir de janeiro e que deve ser diplomado no próximo mês. Mas a gente vê aí que essa conversa já é uma boa conversa, né? Sinalizando aí para uma calmaria entre legislativo, entre executivo e também entre instituições aí do judiciário que parecem que caminham com o mesmo diálogo, falando aí uma mesma linguagem em relação ao resultado das urnas, né? Eduardo, a gente também tem aí uma sonora do presidente Lula comentando sobre o protesto de apoiadores em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não é isso? Isso mesmo, a gente vai acompanhar agora aqui que foi uma entrevista longa, né? Inclusive foi a primeira entrevista coletiva depois de eleito. Ele esteve em Brasília, concedeu essa entrevista coletiva aos jornalistas. Ontem à noite, né? Isso, e o presidente eleito, o presidente Lula, também comentou sobre os protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não têm por que protestar. Essas pessoas deviam dar graças a Deus, sabe, pela diferença ter sido menor do que aquilo que nós merecíamos ter de voto. E eu acho que é preciso detectar quem é que está financiando, sabe, esses protestos, sabe, que não tem pé nem cabeça. Sabe, as ofensas às autoridades, a ameaça de fechamento, a agressão verbal.
Coisa que eu, que fui dirigente sindical, eu que fiz greve, sabe que a gente não tinha apurado para utilizar isso. Então eu vim para dizer às instituições, o Brasil vai voltar à normalidade. Vai voltar, a gente vai voltar a dormir tranquilo, a gente vai voltar a sonhar, a gente vai voltar, sabe, a ter o prazer e o orgulho de ser brasileiro em tempo de paz. É uma coisa interessante aí, Ciro e Eduardo, eu queria que vocês me ajudassem, que a gente fizesse essa análise dessa fala, né, do presidente eleito, né? Ele fala em voltar à normalidade, né, que é um ponto importante. Ele fala da questão de que essas pessoas estão sendo financiadas, fala de ofensa aí às instituições. Isso é apurado já. Né? A gente viu aí a Polícia Rodoviária Federal sendo apedrejada, né, em alguns Brasil afora aí. Né, viu uma cobrança, né, muito forte em cima das ações da Polícia Rodoviária Federal e essa pressão toda das instituições para que ela pudesse agir junto a esses manifestantes. Agora, uma coisa que eu queria colocar é quem dialoga com essas pessoas. E aí, quando eu falo essas pessoas, eu não estou falando exatamente as pessoas que estão fazendo as barricadas, que estão nas manifestações, não. É claro que há aí uma manipulação ideológica, né? Há todo uma questão que precisa ser, de fato, apurada aí pelas instituições. Mas a gente está falando de quase 58 milhões de eleitores, cidadãos brasileiros que foram às urnas e que as urnas mostraram um país meio que dividido, né, no resultado dessas eleições. Então, quem seria o interlocutor dessas pessoas? Já que essas pessoas que votaram nas urnas, não estou falando dos manifestantes, repito, né, mas desses eleitores que foram às urnas e que decidiram votar no atual presidente Jair Bolsonaro, quem vai dialogar com essas pessoas? E o presidente deixou claro que, por enquanto, né, ele fala isso, tem na fala dele, né, em outras falas dele, né, que ele está governando para o Brasil inteiro, inclusive para essas pessoas que não votaram nele, né? Mas me parece que esse discurso agora ele precisa ser mais forte, né? Ele precisa ser mais incisivo para esses eleitores que não votaram no presidente eleito Lula, né? E isso me parece que precisa haver um interlocutor. E não sei se o interlocutor nesse momento seria o presidente Lula ou se alguém que estivesse à frente de uma dessas instituições para conversar. Porque o que nos parece é que esses eleitores eles estão meio que no limbo, né? Sem liderança, né? Com o presidente Jair Bolsonaro saindo de cena. Mas metade, quase metade dos eleitores desse país e que precisam, sim, ouvir alguém falando para eles, né? É um quantitativo significativo de eleitores, né, Cristiane? Se a gente for colocar, e a gente repete isso mais uma vez, uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos para um país de dimensões continentais como o Brasil, quer dizer, é um número muito pequeno. Então, é importante, acima de tudo, como você bem coloca e ressalta, haver esse interlocutor, falar diretamente com essas pessoas, exatamente para que a gente acalme, né, todos esses ânimos no Brasil, né? Ao longo dos últimos dias a gente acompanhou essa questão das manifestações, protestos e bloqueios nas estradas federais em todo o país. Então, o mais importante nesse momento é que haja um diálogo, né? E como você bem disse, um posicionamento até mais incisivo diretamente a essas pessoas, né? Que se fale diretamente a elas. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. E ainda há pouco, a gente acompanhando aí a reportagem que mostrava o encontro do presidente eleito Lula com o presidente da Câmara de Deputados, do Senado. Ele tem feito esse papel, né? Ele tem buscado essa harmonia entre os poderes, como até se comentou na reportagem. Ele tem buscado essa harmonia entre os poderes exatamente para que o país possa caminhar e possa aprovar projetos importantes, como, por exemplo, essa PEC que vai garantir para 2023 esse auxílio de R$600, esse benefício de R$600 a todas as pessoas que são beneficiadas por esse auxílio. Então, ele tem buscado essa harmonia, mas que também se busque essa harmonia também entre a população brasileira e principalmente em quem não votou nele.
Eu acho que o presidente eleito Lula ele falou um ponto importante, que eu acho que é essa questão do respeito institucional. Ele falou muito bem que eu acho que, de certa forma, faltou em alguns momentos, claro que não foi durante todo o mandato, mas em alguns momentos, o presidente Jair Bolsonaro, que é justamente você não ter que ser amigo ou, de repente, não gostar do presidente do Senado, ser amigo ou gostar do presidente da Câmara dos Deputados, ser amigo ou gostar do presidente do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou vice-versa, eles não gostarem do presidente ou não ter um relacionamento tão bom, mas tem que ter o respeito institucional, até pelo cargo que você ocupa, a posição que você ocupa. Só em relação a essa questão das manifestações, antes de a gente chamar um outro ponto importante aqui da fala do presidente, como eu disse, foi uma coletiva que foi dada ali longa, bem longa, ele falou de vários assuntos. Essa questão dos manifestos, a gente já percebeu que o presidente já se manifestou, o contrário, pelo menos, à questão das intervenções em rodovias. Ele falou que tudo bem, manifestações em portas de quartéis, portas de comandos, por exemplo, de segurança, isso aí pode acontecer em praças públicas, tudo bem, desde que não atrapalhe, não possa intervir no ir e vir das pessoas, não tire esse direito das pessoas. Mas eu volto a falar, assim, o fenômeno que aconteceu em 2018, quando teve muito voto pró-Bolsonaro contra o PT, não foi só contra o Haddad naquele momento, mas também contra o PT, eu acho que se repetiu muito agora. Tudo bem, vários eleitores que foram a favor, que queriam a continuidade aí, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu percebo que há manifestantes neste momento que não querem a volta do PT, que não são mais nem a favor da continuidade, não, ou pelo menos não só da continuidade do presidente Jair Bolsonaro, mas que não querem a volta do Lula, que não querem aí a volta do PT. Então, acho que há uma grande parte, se não até a maioria, que estão nas ruas hoje protestando por conta disso. Mas vale lembrar que as urnas é que decidem, o processo eleitoral é um processo democrático e prevalece aí o voto da maioria. Em relação a esse assunto, hoje o presidente Lula manteve as críticas, né, ao presidente Jair Bolsonaro. O petista disse que Bolsonaro deve desculpas às Forças Armadas. Para quem não sabe, as Forças Armadas já reconheceu que não houve fraude no processo, fez algumas declarações, algumas pontuações ali em relação à melhoria do processo eleitoral, mas reconheceu que não houve fraudes. Em relação a isso, Lula deu a declaração ao se reunir com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona a transição do governo. E ontem aconteceu uma coisa humilhante, deplorável para nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tinha o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisa que é da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional. E o resultado foi humilhante. Foi humilhante. Eu não sei se o presidente está doente, não sei o que está, mas ele tem a obrigação de vir à televisão e pedir desculpas à sociedade brasileira e pedir desculpas às Forças Armadas por ter usado as Forças Armadas, que é uma instituição séria, que é uma garantia para o povo brasileiro contra possíveis inimigos externos, fosse humilhada apresentando um relatório que não diz nada, absolutamente nada daquilo que ele durante tanto tempo acusou. O relatório, vamos colocar logo na tela, Tiago, vamos colocar logo na tela o relatório aí dos militares. Inclusive o tribunal, né, o Tribunal Superior Eleitoral, na verdade isso aí já é a nota do Tribunal Superior Eleitoral já se manifestando, né, recebeu com satisfação, inclusive, né, assinado ali pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi quem coordenou aí as eleições neste ano de 2022. Recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa, que assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. As sugestões encaminhadas, como eu disse, tiveram algumas pontuações. As sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. Foi até delicado, né, educado, que serão analisadas aí o que foi indicado aí, enfim, pelo Ministério da Defesa, pelo que foi apurado pelas Forças Armadas. O TSE reafirma que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e as eleições de 2022 comprovam a eficácia, lisura e total transparência da apuração
e totalização dos votos. Isso aí foi, inclusive, a nota que foi encaminhada pelo ministro Alexandre de Moraes, como eu disse, presidente do TSE. E aí eu acho que chamar a atenção que há manifestantes que aguardavam muito isso, né? A manifestação das próprias Forças Armadas para até apaziguar as manifestações. A gente ouvia muito, olha, vamos aguardar o que as Forças Armadas têm para falar. Volto a dizer, não é papel constitucional das Forças Armadas fiscalizar eleição, não é papel constitucional. Foi uma delicadeza da Justiça Eleitoral que permitiu que as Forças Armadas entrassem no processo, enfim, verificassem o processo, mas não é papel constitucional. Mas, enfim, Cris, eu acho que isso aí pula uma outra etapa, né? As próprias Forças Armadas já disseram que não houve fraude, confirmou que não houve fraude, né? Interessante, Eduardo, a gente pontuar isso e creio que isso vai ficar na história, né, da democracia brasileira. Mais tarde isso vai estar, inclusive, nos livros de história para que a gente possa rever, né, esse episódio e essas eleições que foram tão emblemáticas para o nosso país, né? Além das Forças Armadas, que, como você bem falou, não é prerrogativa das Forças Armadas esse tipo de atividade, né? E, sobretudo, numa democracia, representantes de instituições internacionais também estiveram em nosso país durante o processo eleitoral e puderam acompanhar todo o nosso processo eleitoral. Representantes de instituições internacionais que foram convidados a estar no nosso país e acompanhar de perto, né, a votação dos brasileiros, e elas também não fizeram nenhuma manifestação contrária ou que desabonasse aí o processo eleitoral brasileiro. Muito pelo contrário, né, um processo reconhecido internacionalmente. A lisura das urnas eletrônicas, ela é reconhecida internacionalmente e, como disse aí o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e representante de outras instituições, inclusive do presidente do TSE, a urna eletrônica, ela é uma conquista do povo brasileiro. É claro que deve haver aprimoramentos, a tecnologia ela sempre precisa se aprimorar, né? E diz que vão ser analisadas, e disseram que vão ser analisadas algumas pontuações. Então isso, com certeza, nas novas eleições, na próxima eleição, a gente terá novidades aí também, como acontece todo ano, para garantir a lisura do processo. E, né? Cris, vale destacar também que os brasileiros votam por meio das urnas eletrônicas desde o final dos anos 90. Então, assim, há mais de 20 anos, há quase 30 anos, se vota por meio das urnas eletrônicas. E essa foi a primeira vez, né, em que se colocou em xeque, né, a legalidade das urnas eletrônicas. Dessa forma, com tanto dessa afinco, maneira, colocando, com pois é, intervenção das Forças Armadas. Inúmeros processos eleitorais nós já passamos por, os brasileiros já votaram por meio das urnas eletrônicas, né, eleições municipais, eleições estaduais e presidenciáveis. Então, assim, é importante a gente destacar que essa lisura das urnas eletrônicas, ela nunca tinha sido colocada em xeque como foi colocada dessa vez. Aí é só a gente olhar para os números, né, Ciro? Os dois presidentes, uma diferença mínima de votos, né, que foi até o final lá da contagem dos votos para que a gente conhecesse quem foi o presidente eleito, e o próprio resultado, né, da eleição para o legislativo, que mostra aí uma grande quantidade de candidatos apoiados pelo então presidente Jair Bolsonaro, que foram eleitos e que vão compor aí o Senado e a Câmara Federal, né? Mas eu acredito que, apesar de todas essas fake news, né, que foram lançadas principalmente antes desse último pleito, né, falando em torno dessa questão das urnas eletrônicas, que possivelmente poderia acontecer fraudes e tudo mais, eu acho que o brasileiro, de modo geral, ele acredita, né, nas urnas eletrônicas. Tanto é que a gente viu, tanto no primeiro como no segundo turno, uma votação expressiva. Ciro, Cris, por falar em fake news, né, circulou ontem uma possível nota, que foi inclusive desmentida depois pelo Ministério da Defesa, mas saiu agora há pouco. O Thiago vai colocar na tela aqui, agora sim, uma nota que foi divulgada no próprio site do Ministério da Defesa, não é isso, Thiago? Foi no próprio site do Ministério da Defesa, uma nota, pode colocar, Thiago, por favor, uma nota, essa sim vai ser uma nota oficial do Ministério da Defesa, é isso, Thiago? Uma nota oficial do Ministério da Defesa, isso, uma nota oficial do Ministério da Defesa, aquela era a nota fake que estava circulando. Pois no relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas. Essa nota aqui, com a finalidade, a nota é muito grande, né? Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado ontem ao Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério da Defesa esclarece que o acurado trabalho da equipe, né, de técnicos militares na fiscalização do sistema eletrônico de votação, embora não tenha apontado também que não excluiu a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Ademais, o relatório indicou importantes aspectos que demandam esclarecimentos. Entre eles, aí são os esclarecimentos, como a gente disse aqui, que serão analisados, como disse a nota do Tribunal Superior Eleitoral,
do ministro Alexandre de Moraes, houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Enfim, isso é muito vasto, né? São vários pontos a serem analisados que o Tribunal Superior Eleitoral, a própria nota do ministro Alexandre de Moraes, deixou claro aqui que serão pontuações, né, esclarecimentos que devem vir à tona, óbvio, e serão analisados aí por técnicos, por pessoas que cuidam, obviamente, coordenam, planejam, organizam o processo eleitoral. Isso tudo deve ser observado. Cris, eu estava conversando com o Thiago aqui, o Thiago estava dialogando aqui comigo, eu não entendi ao certo o que você estava comentando, peço desculpa, mas eu acho que foi mais ou menos isso que eu vou mencionar aqui. Em relação à urna eletrônica, é bom lembrar que essas mesmas urnas que elegeram o presidente Lula e deram essa votação muito apertada, como a gente está falando aqui, foram as mesmas urnas que elegeram uma grande quantidade de políticos mais ligados ao presidente. Exatamente você isso que eu estava falando. É bom lembrar justamente isso. São as mesmas urnas que em 2018 elegeram Jair Bolsonaro presidente, né? Justamente. E que ele não contestou. Aliás, não há nenhuma contestação oficial do atual presidente Jair Bolsonaro em relação à lisura do último processo eleitoral. Justamente. Que reelegeu agora o presidente Lula, né, para mais um mandato, né? Então, assim, ele não foi oficialmente dizer teve fraude e eu não reconheço esta eleição. Ele não disse isso oficialmente, muito pelo contrário. Na última fala dele, ele a reconhece, faz a visita ao STF, né? A presidência do STF faz a visita, reconhece o resultado das eleições e se retira de cena. Pois é, as urnas que, como a gente disse, elegeu o Senado. Se fosse, por exemplo, tivesse confirmado alguma fraude, então teria que se refazer eleição, imagino eu, não só para presidente, mas para deputado, para governador, para senador, enfim, para os outros cargos que foram eleitos. Agora, essa nota das Forças Armadas, ela precisa ser lida com muito cuidado e analisada obviamente, por todos nós, né, pela imprensa, né, pelos especialistas, para a gente ver o que de fato tem no teor aí dessa nota. Como eu disse, é uma nota vasta, o Thiago colocou aqui para a gente, porque essa é importante, inclusive quem quiser ter acesso, essa sim é a nota oficial, porque circulou uma nota, que era uma nota que não foi divulgada oficialmente pelo Ministério da Defesa, essa sim está no portal, no site do Ministério da Defesa. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar essa grande oportunidade de morar na região que mais valoriza aqui na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. Sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp, 2 números, 98 é o DDD, 991090335 ou então 991884845. Venha surpreender com todas as facilidades que a Franera e Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. E olha, no próximo bloco nós vamos rodar aqui com as notícias do interior do estado e, claro, tem mais informações para você que acompanha aqui o JD1. A gente volta já. 1h52, já estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Eu, Cristiane Moraes e também Ciro Mineiro. Daqui a pouquinho a gente vai gerar com mais informação para você. Agora a gente segue com as notícias do interior do estado, porque a Prefeitura de Caxias já iniciou a montagem do Natal iluminado. Falta pouco mais de um mês aí para o Natal já, e Caxias já está seguindo aí com a sua programação. E esse Natal iluminado que é um dos mais belos aqui do estado do Maranhão e até do Brasil. Não é isso, mano? Boa tarde a você.
Boa tarde, Eduardo, a todos que acompanham o Jornal da Difusora. É isso mesmo, aqui já teve início a montagem da estrutura do Natal Iluminado. Esse trabalho é feito por uma equipe da Secretaria de Cultura. O Natal Iluminado colocou Caxias na rota do turismo natalino, além de fomentar a economia local. Além das ruas e também dos logradouros públicos iluminados, tem também toda a parte da programação. Nós conversamos com o secretário de Cultura, Léo Barata, que fala sobre o evento. Ano passado a gente já pôde aqui implementar o desfile de Natal, criamos o Show do Lago, criamos a cantata natalina nos janelões do antigo fórum da Praça Gonçalves Dias. E esse ano vai vir recheado de muitas novidades, muitas coisas boas. Vamos aproveitar bem a nossa área do Centro de Cultura, da Fábrica do Papai Noel, mas também dando uma valorização ainda maior ao Mirante da Balaiada, com eventos no Mirante da Balaiada, na Avenida General Sampaio com os grandes shows, que logo a gente vai e o prefeito vai aí poder divulgar para todos nós. E uma programação bem vasta, contemplando as nossas apresentações culturais da cidade de Caxias, porque é importante que também entrem as apresentações culturais de Caxias, os shows natalinos de Caxias, valorizando o que é de Caxias, mas trazendo também muitas coisas diferentes para incrementar a nossa programação de outras cidades. A abertura oficial do Natal Iluminado aqui em Caxias deve acontecer ainda neste mês de novembro. Eu volto contigo, Eduardo. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Seja muito bem-vindo. Mano falando ao vivo lá da cidade de Caxias. Natal Iluminado lá em Caxias, que é um verdadeiro espetáculo. A Avenida Pedro Neiva de Santana continua sendo palco de vários acidentes e mortes no trânsito. Ontem à tarde, em 1 hora, 3 acidentes aconteceram. As informações ao vivo sobre esse assunto com Marcelo Júnior, que já está aqui conosco. Olá, Marcelo, boa tarde a você. Boa tarde para você, Eduardo Ericeira. Boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal de Difusora. Nesta quinta-feira, situação extremamente complicada. A Avenida Pedro Neiva de Santana é a rodovia de acesso entre as cidades de Imperatriz e a João Lisboa. Pelo menos 10 pessoas já morreram nesta rodovia somente este ano. 2 fatores complicam para quem passa por ali. A imprudência, onde o motorista acaba abusando da velocidade, e o outro fator é a falta de fiscalização com a sinalização eletrônica. E aí o pessoal pisa bem no acelerador e esses acidentes são constantemente registrados. Como você disse, ontem, em menos de 1 hora, 3 acidentes graves aconteceram, uma situação realmente muito delicada. Nós conversamos com o Odislan Maciel, é o coordenador de trânsito aqui da cidade de Imperatriz, e ele falou a respeito desse assunto. Nós fomos acionados para atender 2 sinistros. Um foi ali em frente à Escola Paulo Freire, na Avenida Pedro Neiva de Santana, próximo ali à rotatória, envolvendo ali 3 veículos. Tivemos aí, infelizmente, uma vítima, né? Foi socorrida e nós atendemos ali aquele sinistro, né? Organizando o trânsito e fazendo um levantamento pericial. Um outro sinistro foi próximo ali ao loteamento Jardim das Oliveiras, onde um condutor conduzindo a sua motocicleta sem capacete veio perder o controle e veio a causar esse sinistro, somente ele mesmo no veículo, né? Nós tivemos ali atendendo esse sinistro, removendo ali o veículo e organizando o trânsito, tá? Tivemos um outro acidente também, mas esse na CETRAN não atendeu, não fomos acionados, e o que nós orientamos aos condutores é que eles tenham cuidado, né? Perícia, que eles tenham aí prudência no trânsito, obedeçam a sinalização, para que nós não tenhamos aí mais vítimas e, infelizmente, aí que não temos vítimas fatais. Nós solicitamos nota à Agência Estadual de Mobilidade Urbana, que é responsável pela via, já que a Pedro Neiva de Santana é uma rodovia estadual, mas até agora não obtivemos resposta. Eu volto com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Marcelo. Lamentar por essa situação toda, né? Tem que ter prudência no trânsito. Obrigado, Marcelo. Grande abraço a todos aí em Imperatriz. Agora Imperatriz e Caxias seguem com a sua programação local. Agora a Fiat Revemar tem um recado para você. Olá pessoal, eu me chamo Fred, sou gerente comercial da Fiat Revemar Holandeses e quero apresentar um pouquinho da nossa loja para você.
Aqui na Revemar, você dispõe de uma equipe especializada capaz de realizar o seu sonho de adquirir seu Fiat 0 km. Seja ela no showroom ou em vendas diretas, aquela que você compra via CNPJ, produtor rural ou PCD. Aqui na Revemar temos todos os modelos à pronta entrega, inclusive o Fiat Pulse, o carro do ano eleito pela revista Auto Esporte. Na nossa oficina, temos equipamentos modernos e mecânicos altamente qualificados. E sabe onde fica a nossa loja? Localizada na Avenida dos Holandeses, número 22, próximo ao Golden Shopping. Lembrando que também você pode nos encontrar em nossas redes sociais ou em nosso site. Vem para Fiat Revemar, que com essa equipe você vai fechar o melhor negócio da sua vida. E você que está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos, não quer depender do SUS, eu tenho um recado importante para você. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade. Um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Telemedicina, fale com o médico sempre que precisar e ainda tem mais. Um exclusivo clube de desconto, descontos de até 80% nos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela que vamos te direcionar para mais informações. Mas não esquece de trazer junto a sua família, principalmente os nossos idosos. Conta para eles a novidade. Baixe nosso aplicativo Dr. Home BR. Agora é Jéssica Lima que chega com os destaques dos municípios em foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a campanha municipal de vacinação antirrábica com a realização do dia D. Só no primeiro dia, mais de 21 mil animais, entre cães e gatos, receberam imunizante contra a raiva nos 86 postos de vacinação disponibilizados. A meta da campanha é imunizar mais de 123 mil animais, correspondente a 80% da população de cães e gatos da capital maranhense. Para atingir esse objetivo, a CEMUS vai usar um efetivo de 250 técnicos entre vacinadores, supervisores, condutores, coordenador geral e de médicos veterinários. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. E vem aí a primeira edição do Circuito Difusora Mountain Bike Urbano. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz de ainda concorrer a uma bicicleta entre os primeiros colocados. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br. Dia 8 de dezembro, às 7 da manhã, a gente te espera. O Circuito Difusora Mountain Bike Urbano é um oferecimento Topa Tudo Móveis Usados, Grupo Saga e Star 1. 2 horas em ponto e a seguir, uma entrevista com o deputado estadual reeleito, Neto Evangelista. A gente volta já. 2 horas e 4 minutos, já estamos de volta e agora eu tenho um recado especial para você que quer aproveitar uma grande oportunidade de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. A Anne Ramos tem um recado para você. Olá, sou Anne Ramos, corretora da MR Imobiliária. Estou aqui com uma notícia maravilhosa para você. Já imaginou desfrutar da área de lazer junto com o seu filho? É isso que temos aqui no Costa Araçagi. Temos aqui um campo de futebol para você bater aquela pelada na quarta-feira ou então no sábado e juntamente com a sua família e os seus filhos. Tem o playground do lado e a churrasqueira. Nada mais justo do que compartilhar o final de semana em família. Olha, e para você que entrar em contato comigo pelo WhatsApp hoje, vai ter ITBI registro gratuito. Isso mesmo. Além disso, parcelamento facilitado junto à construtora. Então vem comigo, saia do aluguel, vem morar no Costa Araçagi. E sabe o melhor de tudo? É que ele já está prontinho para morar e com entrada facilitada e condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Quer mais? ITBI e registro inteiramente grátis. Siga o Instagram, @costa.araçagi e agende uma visita agora mesmo pelo WhatsApp 98DDD 99109-0335 ou então 99188-4845. Venha surpreender com todas as facilidades que a Flaneri Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. Seguimos aqui com o JD1, porque hoje no Jornal da Difusora, primeira edição, a gente recebe o deputado estadual reeleito pela União Brasil, Neto Evangelista. Deputado,
obrigado pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Começar falando agora sobre a expectativa. O senhor que já é reeleito, né, já estava compondo ali a Casa, a Assembleia Legislativa. Como é que está a expectativa aí para esses próximos 4 anos de mandato? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eduardo, todos que estão aqui no estúdio com a gente, Cristiane, Ciro, todos que estão em casa. A expectativa, eu acho que é a que a população tem. Eu acho que a população mandou um recado muito claro para o Parlamento Estadual esse ano, porque houve a maior renovação da história da Assembleia Legislativa do Maranhão, né? Então é óbvio que a Assembleia tem que, inclusive, repensar muitas coisas do que foi feito nos últimos anos, porque a gente acredita que é um recado das urnas. Graças a Deus, eu fui reconduzido, alguns colegas foram reconduzidos, a gente entende que a população nos dizendo que a gente quer a continuidade do trabalho e, obviamente, um empenho maior cada vez mais nas políticas públicas do nosso Estado. Ciro Mineiro. Boa tarde, Neto Evangelista. Prazer receber você aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Parabenizar pela votação, né, que você obteve no último pleito. Mas, Neto, eu queria perguntar a você sobre essa ação que está sendo movida por 4 partidos, né, o Cidadania, o PSDB, o PSB e o PSD, né, que entraram com uma ação exatamente contra 3 partidos. Você faz parte dele, né, o União, o PROS e o PSC. E eles falam, inclusive, com base em possíveis irregularidades no que diz respeito à lei que estabelece cotas de 30%, né, para que mulheres estivessem na disputa desse pleito para o cargo de deputado estadual. Como é que você avalia, né, essa ação que vem sendo movida? Como é que você analisa tudo isso? Olha, Ciro, primeiro lamentar o que a própria política vem fazendo com a política, né? Ela vem judicializando cada vez mais. Isso é uma forma de enfraquecer, né, o processo democrático que existe no país inteiro. Existe uma regra do jogo, que ela é jogada na eleição majoritária e na eleição proporcional, e que elegem os mandatários para os próximos 4 anos, né? Esse não é o primeiro processo, inclusive já entraram com outro, teve um primeiro processo sobre recálculo das sobras, né, dos mandatos legislativos. Inclusive, eu dei uma entrevista à época, quando me perguntaram, eu até comentei dizendo que ia colocar a culpa no estagiário. Eu dizia que o estagiário não tinha lido o Código Eleitoral inteiro, não tinha lido o artigo 108, artigo 109 do Código Eleitoral. E desse ano foi do MDB, né? Desse ano teve do MDB em relação a essa questão. Teve do MDB para o mandato federal e teve do PSD no mandato estadual, né? Já perderam, óbvio, né? E a todo custo agora não entendem o recado das urnas. As urnas dizem, nós não queremos vocês, e eles vão provocar a justiça, né? Mas eu confio muito na justiça, né? Virou moda entrar na justiça com relação à cota de gênero. Na verdade, bem da verdade, na minha concepção, isso é um tipo de ação de homens que acham que toda mulher é laranja, né? Eles não compreendem que existe um espaço já, não reservado, mas um espaço já conquistado pelas mulheres, né? Eu mesmo, na minha atuação parlamentar, tenho vários trabalhos em defesa das mulheres do nosso Estado, mas que em breve a justiça as urnas já deu o recado e a justiça agora vai ter que dar o recado também para essas pessoas que não se elegeram e querem entrar através de um famoso, uma famosa palavra que ficou no dito popular de uns anos para cá, chamada tapetão. Cris. Deputado, seja bem-vindo ao Sistema Difusora. Já que a gente está falando de mulher, a gente teve aí um aumento, né, da participação feminina agora na Assembleia Legislativa. Me parece que pulou de 8 para 12. Né, representantes para esse mandato que começa a partir de janeiro, a partir de fevereiro, aliás. Mas você tem na sua pauta aí no último mandato, né, a questão do combate ao feminicídio. E a gente já vai beirando aí, e a gente comentava sobre isso nos bastidores, né, Eduardo? Quase 60, né? Pelo menos 60 feminicídios aqui no estado. Infelizmente, não estou acontecendo nada, infelizmente, né? O último ocorrido aqui na região metropolitana, né, que a gente acompanhou e a gente noticiou aqui. Isso continua sendo uma luta, uma guerra, uma doença social e continua na sua pauta, deputado? Continua. Foi pauta do nosso mandato, que se encerra agora em janeiro. Foi pauta de debate na minha campanha como deputado estadual e continuará sendo pauta no próximo mandato que se iniciará
em fevereiro, porque é uma pauta, como você bem colocou, Cristiane, que ela, infelizmente, vem aumentando o número de feminicídios, aumentando o número de violência doméstica aqui no estado, no Brasil inteiro. Eu, inclusive, durante a campanha eleitoral, parei compromisso de campanha para fazer uma audiência como advogado de um caso de violência doméstica, de uma senhora que me procurou, que foi espancada pelo marido, já saiu até a condenação, já foi condenado. E aí como advogado, né, deputado? Como advogado. Eu faço as duas atuações nessa área, uma área que eu resolvi militar, porque a gente via sempre muitas mulheres, apenas as mulheres lutando por elas mesmas. E eu sentia falta de uma voz masculina também para dizer, olha, isso não é uma briga de elas contra eles, isso é uma briga da sociedade de bem contra aqueles que acham que pode tocar a mão em qualquer outra pessoa, né? Então, a gente tem uma atuação, inclusive, pro bono, para famílias de baixa renda que não tem condição de contratar um advogado. A gente vai lá e faz todo o acompanhamento durante o tribunal do júri e também na Assembleia Legislativa, né? A nossa atuação parlamentar na criação de mecanismos que ajudem a endurecer esse jogo. Porque o recado que a gente tem que mandar para toda a sociedade é que nós não aceitamos. E quem cometer qualquer tipo de crime nesse sentido vai ser punido, vai ser preso, vai ter que cumprir as consequências do ato que teve. A legislação brasileira, bem da verdade, nesse sentido, ela já é uma legislação avançada, é uma legislação dura quando você compara com outros países, e a gente tem que fazer ela ser cumprida. E, obviamente, também trabalhar isso na base, sabe? As escolas têm que trabalhar esse tema, porque é dali que começa a formação de toda a meninada para amanhã ser um adulto que entenda que isso é inaceitável. Ainda é um assunto muito velado, né? Sobretudo nas escolas. Deveria ser um assunto aberto, né? Nas igrejas, nas escolas, nas associações de bairro, né? Isso está em pauta sempre, Pronto, né? É um assunto que muitas vezes a criança olha em casa apenas a violência, mas ela não recebe o debate sobre o assunto na escola. Então, para ela, o normal é o que ela está vendo em casa e não tem um contraponto. Muitas vezes isso acontece, né? Então, inclusive, se você for buscar, e eu posso lhe dizer isso com propriedade, por atuar na área, se você for buscar, infelizmente, mulheres que são violentadas, homens que violentam mulheres, você faz um contexto histórico daquela família, em via de regra, aquela pessoa que foi violentada, já há outros casos na família dela, ou aquele que violentou, já houve outros casos na família dele. Então, é necessário que a gente quebre esse tabu e discuta isso enquanto sociedade. Deputado, já tem mais 5 minutos, você está sendo o mais objetivo possível. União Brasil caminhou junto na campanha com o senador Everton, o senhor apoiou o senador Everton, foi reeleito o governador Carlos Brandão. Como será a postura do deputado Neto Evangelista, do União Brasil, na Assembleia Legislativa? E aproveitar já para perguntar, para ser bem objetivo, o senhor disputou a Prefeitura de São Luís na eleição passada. Como é que o senhor já está pensando em relação à próxima eleição aqui na capital São Luís? Olha, Eduardo, eu sonho um dia em ver que todos os políticos entendam que quando a eleição acaba, o palanque ele se desfaz e as pessoas precisam unir forças para construir as políticas necessárias que as pessoas esperam. É óbvio que em todo lugar existe o governo, existe oposição, é necessário isso. Uma palavra, uma frase do primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, ele dizia o seguinte: só há um bom governo se há uma boa oposição, porque ela é quem abre os olhos do governo, né? Mas só que os palanques devem ser desarmados, né? Há pouco tempo a gente inclusive viu na mídia o senador Everton, que disputou a eleição de governador, com o governador Carlos Brandão. Para ser mais exato, ontem no Senado, né, dialogando, conversando, encontrando um caminho para serviços públicos serem feitos no estado do Maranhão. Então, assim, o que nós vamos estar trabalhando na Assembleia Legislativa é para ajudar que o Maranhão avance. Esse Maranhão que eu sei o potencial, vocês sabem, e que parece que ainda não encaixou, não acertou, sabe? Falta, na minha visão, ainda a forma do Estado, quando eu digo Estado, digo poder público, digo Prefeitura de São Luís também, saber atrair geração de emprego para o nosso Estado. Porque programas sociais são importantes? São. Eu já coordenei política social aqui no Estado, sei da importância que é. Mas mais importante do que isso é a geração de emprego, é você dar dignidade para o pai de família, através do esforço dele, conseguir colocar o alimento dentro da casa dele, né? Esse eu acho que deve ser o foco. Inclusive, vai ser um foco de debate nesse meu próximo mandato, essa questão de geração de emprego, né? Então, nós vamos estar ajudando na Assembleia Legislativa a construir o Estado que eu desejo, que quem está nos assistindo deseja. Com relação a São Luís, eu vou pela mesma linha, Eduardo. Eu acho que São Luís,
como a 15ª maior cidade do país, uma capital do estado do Maranhão, uma capital de estado. Quem está nos ouvindo em casa, nos vendo em casa, acho que concorda comigo. É uma cidade que não deslanchou, é uma cidade que tem um potencial riquíssimo, um potencial cultural, um potencial turístico, um potencial de seres humanos, porque o maranhense, o ludovicense é um ser acolhedor, mas ainda não explorou todo esse potencial da cidade. O que nós temos? Uma das coisas que nós temos de melhor que Deus nos deu: nossas praias. Quem já viajou para outras cidades praianas sabe que a nossa praia, por exemplo, de São Luís, é uma das melhores praias para você tomar banho em termos geográficos, né? Você vai caminhando ali, ela é plana, né? Você vai caminhando ali, a nossa costa dá essa vantagem. Mas você não pode chamar as pessoas para tomar banho na praia de São Luís, porque a praia de São Luís é cheia de esgoto, né? Não existiu uma gestão municipal ainda para liderar isso e colocar isso para acabar, sabe? São Luís é uma cidade com um porto. Nós não temos sequer uma secretaria em São Luís que discuta a condição portuária da cidade de São Luís. É um porto que transporta commodities, que não deixa imposto, que pouco gera emprego, mas que poderia ter um potencial como outros na cidade, lá em Paranaguá, em Santos, que as cidades entenderam que era uma cidade portuária e começaram a atrair investimento para lá através do porto. Então, assim, eu vejo que São Luís, ao longo dos anos, tem tido gestões provincianas, e o meu nome sempre estará à disposição da minha cidade, do meu partido, para que a gente possa juntos construir algo interessante para a cidade, né? Nós construímos em 2020 um plano de governo arrojado para a cidade de São Luís, que ficou à disposição, inclusive, da atual gestão, continuará à disposição, mas que no momento certo a gente vai debater a cidade de São Luís, sim. Deputado, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, Cris também, o Ciro Mineiro. A gente vai voltar a bater um papo aqui certamente sobre vários outros assuntos, questão do autismo também, que é um a lei ponto antifogos forte, também. A lei antifogos também, que são pontos também interessantes e que o senhor é propositor de leis para o estado do Maranhão. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. Obrigado, Cris, Ciro. Amanhã a gente vai estar de volta aqui no Jornal da Difusora, a primeira edição, a partir das 13h15 da tarde. A gente espera todos vocês com um debate super importante a respeito da política local e da política nacional, inclusive com convidados. Até amanhã.